Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, São José, nossos santos anjos da guarda, vigiai-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos comentar, vamos falar para concluir para a instrução dos rudimentos assim da nossa vida interior, sobre a vontade de Deus. Nós sempre falamos que temos que obedecer à vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, e isso é importantíssimo. Mas nós vamos ver então o que é esta conformidade com a vontade de Deus e qual é a vontade de Deus, que é evidente, assim, clara, objetiva, para que nós possamos obedecê-la também. Então temos que detectá-la, conhecê-la e como saber. Então, isso vai ser repartido em duas partes. Hoje, pela manhã, nós vamos falar uma parte e, à tarde, vamos falar vamos considerar a segunda parte para não ser demasiado demorado. A natureza da conformidade com a vontade de Deus. Então, nós vamos ver, primeiro, que existe a vontade de Deus considerada no aspecto de significada. A vontade de Deus significada, o que é isso? Nós vamos ver hoje. E a vontade de Deus de beneplácito, o que isso também quer dizer. Mas assim, em geral, ambas, nós sabemos que a vontade de Deus apresenta-se efetivamente sob um duplo aspecto. É uma regra moral das nossas ações, significando claramente o que devemos fazer pelos mandamentos e conselhos. E assim também vai ter uma segunda distinção importantíssima, porque tem coisas que Deus manda, sem as quais, se nós desobedecemos, nós pecamos, e tem coisas que Deus somente aconselha e não obriga aos conselhos. Isso é outra distinção importantíssima. Então, é uma regra moral e depois Deus governa todas as coisas com sabedoria, dirigindo os acontecimentos para nos fazer convergir, fazendo-nos convergir para a sua glória e a salvação dos homens. E aí também tem algumas coisas providenciais e desígnios de Deus em todos os seus decretos, em todas as suas, sempre em sua vontade. Então vamos considerar primeiro a vontade de Deus significada. Vamos ver o que isso quer dizer e depois a segunda parte, a vontade de Deus de beneplácito. A conformidade com a vontade de Deus significada consiste em querer tudo que Deus nos significa significa ser sua intenção. Então, assim, a vontade de Deus significada tem esse nome por quê? Porque a vontade de Deus significa a intenção divina, claramente. E aqui vai dizer São Francisco de Sales, do livro Tratado do Amor de Deus, o capítulo 3º. A citação de São Francisco de Sales, ele diz: a doutrina cristã propõe-nos claramente as verdades que Deus quer que creamos, os bens que quer que esperemos e as penas que quer que temamos, o que quer que amemos, os mandamentos que quer que guardemos e os conselhos que quer que desejamos que sigamos. E tudo isto se chama vontade significada de Deus, porque Ele nos significou e manifestou, quer e exige que tudo isso seja crido, esperado, temido, amado e praticado. Então, a vontade de Deus significada são estas coisas. Quais coisas, para ser mais preciso? São os mandamentos da lei de Deus e da Igreja, todos, os 10 da lei de Deus, os 5 mandamentos da lei da Santa Igreja, também os conselhos, as inspirações da graça e os que estão em religiosos, as suas regras de vida. Isso é a vontade de Deus significada. Então, um católico primeiro pensa, o que Deus espera de mim? É que você obedeça os 10 mandamentos. É a primeira coisa.
Ninguém está eximido de obedecer um mandamento da lei de Deus, hein? Se aparecer esta sugestão que estou dispensado de um deles, é realmente ilusão ou um engano também, ilusão do inimigo. Ninguém está dispensado das leis de Deus. E da igreja tampouco. Se houver um impedimento, é certo que as que têm dispensa se pede, mas em todo caso, todos nós estamos obrigados a obedecer à lei de Deus e da Santa Igreja, e os religiosos às suas regras. Quando nós nos obrigamos a uma regra religiosa, nós vamos esperar nossa santificação cumprindo a regra, não existe outra coisa. Porque nos obrigamos àquilo e sabemos que aquilo é um meio de santificação, e obedecendo esse meio se obter a santificação. Então, nada fora do que Deus deixou como regra de todos os cristãos, todos. Os 10 mandamentos, os 5 mandamentos da Santa Igreja e os que estão em religião, a sua regra religiosa. Sendo Deus como é, soberano Senhor de todas as coisas, Ele tem o direito incontestável de nos mandar, infinitamente sábio e bom como é, não nos manda nada que não seja conjuntamente profícuo à sua glória e à nossa felicidade. Devemos, pois, com toda simplicidade e docilidade submeter-nos às suas leis. Aqui tem a lei natural, ou a lei divina positiva, a lei eclesiástica e também a lei civil justa. As outras não têm esse detalhe, porque a lei natural, a lei eclesiástica são leis sempre justas. Agora, a lei civil, como depende dos homens, e às vezes de homens bem longe de Deus, tem essa pequena aclaração. Nós devemos obedecer às leis civis justas. Um católico não é um homem fora da lei. Não é porque os homens que legislaram que não importa, eu obedeço a Deus. Não é assim que funciona. Nós obedecemos a Deus em tudo, e as leis humanas justas também são indiretamente obedecer a Deus, porque ele disse, por mim legislam os legisladores, não? Então, quando a lei humana é justa, é uma legislação indiretamente, mas iluminada também, que nos faz chegar até Deus. Agora, se são injustas, obviamente, são leis que não têm força de lei e nós não obedecemos. Aqui não vamos considerar se há uma desobediência mortal ou venial. Bom, os mandamentos de Deus, e tudo isso já sabemos ou já comentamos em alguma ocasião, e é mais bem do catecismo. Então, ninguém, pois, se pode santificar sem observar os mandamentos e os deveres de Estado, descurra-los sobre o pretexto de praticar obra de subrogação, e a ilusão perigosa, uma verdadeira aberração. Aqui está outra consideração, porque é vontade de Deus chamada significada, os deveres de Estado de cada pessoa. O que isso quer dizer? O dever de Estado é o dever em que são as exigências do Estado em que a pessoa está constituída. Por exemplo, um padre tem deveres de Estado sacerdotal. Então, Deus, nosso Senhor, nunca, jamais vai lhe pedir uma coisa que seja contrária ao dever do seu Estado. Por exemplo, nós temos na vida do grande exemplar de um sacerdote, o Santo Cura d'Ars. Ele teve uma inspiração, queria ser cartucho. Viver lá preso numa cartucha, que é um lugar espetacular para se santificar, não? Mas só que essa tentação não era de Deus. Por quê? Porque se ele tivesse ficado preso dentro da cartucha, ele seria um grande monge, sem lugar a dúvida, mas ele não teria confessado aos milhões de pessoas que ele confessou e feito os bens que ele fez naquela paróquia, destruindo bares, acabando com os maus costumes. Não teria feito isso. Então era um ledo engano, uma tentação ou do espírito humano ou do diabólico, que queria o quê? Arrancá-lo da diocese para colocá-lo numa cartucha para que ele não fosse o pároco do qual ele foi. Logo, a santificação do Santo Cura de Ars foi em ser um excelente pároco, não ser um grande monge. Isso acontece com todas as almas, hein? Quantas vezes vem a inspiração de fazer um dia de oração intensa, de adoração ao Sacratíssimo Coração de Jesus,
E muitas almas passam rezando, aí não vão cozinhar, lavar, todos esses deveres estão suspensos. Por quê? Porque tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Assim é o nosso raciocínio, assim de simples. E é um rotundo engano do nosso espírito próprio. Deus nunca, jamais vai fazer com que isso aconteça com detrimento do dever de Estado. Então, sempre as senhoras como dona de casa, os senhores cada um com seu trabalho, os religiosos como religiosos, Deus vai pedir, aconselhar a generosidade, mas nunca vai dispensar dos deveres próprios do Estado, nunca. Seja os de lavar, passar, o trabalho, nunca. Nunca, jamais. Então, há um rotundo mesmo engano que, por pretexto de generosidade, nós devemos rezar mais. Nós devemos rezar mais, isso é a verdade, e isso é possível, mas não precisamos sacrificar, fugir dos nossos deveres, porque os deveres de Estado, assim como os mandamentos da lei de Deus, são vontade de Deus significada. Então, não pode se salvar uma pessoa fora do seu dever de Estado. É impossível. Assim sendo, nunca a prática da religião vai sufocar o dever de Estado. Se sufocou, é porque tem desordem pessoal, uma falta de equilíbrio entre as coisas de Deus e as coisas do deveres de Estado, que também são coisas de Deus nosso Senhor. Agora, sobre os conselhos não é por si mesmos necessários à salvação. Isso é uma regra importantíssima. Agora, o que até aqui eu disse é indispensável para a salvação. Ninguém mesmo chega no reino dos céus sem observar os 10 mandamentos, 5 preceitos da Santa Igreja, mandamentos da Santa Igreja, a lei natural e etc. E depois, ninguém pode se salvar se não cumprir os seus deveres de Estado. É impossível. Pode rezar-se tudo, pode-se fazer todas as devoções com promessas e etc. feitas por Deus e seus santos, mas se não cumpriu essas coisas, não se salva. As promessas das devoções não anulam as obrigações dos deveres de Estado, supõem e dá graça para cumpri-las com maior perfeição. Agora, os conselhos, eles são conselhos. Os preceitos são mandamentos e que nos obrigam sempre e em todo lugar. E os conselhos são conselhos que ajudarão as almas a terem mais fervor, mas não são obrigatórios para a nossa salvação. Tratando-se, porém, de perfeição, que é impossível tender a ela sincera e eficazmente sem praticar alguns conselhos, os que harmonizam com a nossa condição. Então, nós devemos cumprir os preceitos da vontade de Deus significada, é necessário. Agora, os conselhos, nós devemos uni-los com os preceitos e ver o que nós podemos fazer. Então, os conselhos vão somente aumentar a perfeição, segundo tenha harmonia com as nossas práticas. Então, por exemplo, na vida religiosa nós podemos rezar mais, sem deixar de cumprir com os deveres de outras obrigações religiosas? Podemos. Agora, o que eu vou rezar? Qual o momento em que eu vou fazer isso? Justo quando eu tenho que fazer uma coisa de caridade ao próximo. É um absurdo, não pode. Tem que ser um momento em que poderia se sacrificar algo de si, sem prejuízo, porque os conselhos praticados nunca levam prejuízo, nada, nem os deveres e nem quem está sendo generoso. Porque Deus faz tudo com uma perfeição, é uma harmonia, como uma canção que tem várias notas e todas as notas compõem uma linda melodia. Assim também a generosidade de alma faz com que tudo tenha uma harmonia perfeita. E os conselhos são praticados, mas eles não são obrigatórios. Isso é importantíssimo. O mesmo se deve dizer das inspirações da graça. E aqui é outro aspecto, e as inspirações da graça está dentro dos conselhos. Mas só que em tudo isso, movido pelo Espírito Santo, o Espírito de prudência, nós vamos saber fazer o que é inspirado da graça, pela graça, para ser mais dócil à graça. E tem coisas que a graça inspira, que nós vamos saber que agora não é o momento oportuno, porque Deus quer ver como estamos exercendo a prudência também. Então Ele dá uma luz, mas essa luz é para iluminar o amanhã, isso acontece também. Mas para isso tem que ser muito dócil,
nas mãos de Deus Nosso Senhor. Então, sobre as inspirações da graça, quando são claramente expressas e sujeitas à apreciação do diretor ou do confessor, é que nesse caso se pode dizer com verdade que são conselhos particulares dirigidos a esta ou aquela alma. Pode acontecer sem ser carismático, hein? Nós somos católicos, em que Deus Nosso Senhor, na oração, ou em um momento oportuno, quando Ele bem determinar, quando Ele bem quiser, que tem uma inspiração de fazer tal coisa, ou dizer tal coisa, e uma inspiração da graça. Quando é uma coisa um pouco mais fora do comum e corrente, a gente sempre tem que sujeitar isso a uma segunda pessoa. Sempre aqui se fala do diretor espiritual ou do confessor. Enquanto o confessor não conhecer isso, a gente não pratica, porque nós precisamos saber se isso vai ser harmoniosamente encaixado na nossa vida e se vai servir propriamente ao fervor da alma. Às vezes não é. Por quê? Temperamentos muito vivos, eles se deixam auto-influenciar por supostas inspirações de Deus e são inspirações próprias. E diz aqui o autor: almas meticulosas ou escrupulosas seriam tentadas a tomar por inspiração divina o que talvez não seja mais que expressão de uma fantasia exaltada ou sugestão diabólica para levar ao desalento. Por exemplo, uma meditação sobre a paixão de Cristo, como nós fizemos, uma alma nesse estado vai cair numa depressão horrenda e vai pensar que é o quê? Dor dos pecados. E ela está deprimida, hein? Ela está realmente esmagada pelo peso da paixão de Cristo, deturpada pelo problema temperamental. Então ela vai se desesperar, inclusive, de sua salvação, no final das contas, e vai achar, nossa, estou completamente contrito e humilhado diante da cruz de Cristo. Não, isso é um problema grave porque é meticulosa, escrupulosa, e ela, nessas supostas inspirações da graça, que não é da graça, ela vai realmente se autodestruir, por exemplo, por uma coisa da sua questão temperamental. Almas ardentes e apaixonadas, dotadas de imaginação viva, facilmente se persuadem que Deus lhes fala, quando, pelo contrário, são as suas paixões que lhes sugerem esta ou aquela prática perigosíssima. Por exemplo, almas cheias de vigor e de fúria, diante de uma situação tal ou qual, ela vai supostamente ouvir uma voz que Deus lhe diga, não, se intrometa ali e resolva tal coisa. Mas não é para ela fazer isso. Por quê? Porque está fora do dever de Estado dela resolver. Mas como ela é impetuosa, ela vai querer se intrometer em tudo que ela não pode se intrometer e vai sobrar para quem? Foi uma inspiração de Deus. Não, são auto-inspirações. E aqui tem o autor, o Cassiano, que conta várias coisas dos monges que isso acontecia muito. A imaginação ou o demônio sugere por vezes coisas moralmente impossíveis, contrárias ao dever de Estado, disfarçando-se sob a aparência de inspiração divina. Essas sugestões causam perturbação. Se a alma lhes obedece, torna-se ridícula, perde-se ou faz perder o tempo precioso, e se lhe resiste, julga-se em revolta contra Deus, desanima-se, acaba por cair no relaxamento. Por que ridícula? Porque imagine um padre que, por inspiração divina, entre aspas, acha que deve ser mais recolhido do que devemos, aí as senhoras vêm se confessar, eu estou em recolhimento interior, sinto muito, não posso falar com ninguém. Se confesse com Deus ou com um padre dissipado que anda atendendo confissões. Absurdo, porque isso é ridículo. Se um padre está para confessar, ele não pode estar tão recolhido que não pode atender uma confissão. Então, vemos que quando nós seguimos essas inspirações da graça, que em realidade são verdadeiramente desgraças, porque não procede da graça de Deus, é do nosso espírito humano, nós nos tornamos ridículos. Esta palavra usada pelo nosso amigo aqui. Por quê? Porque faz com que nós não façamos o que devemos fazer. E isso verá um prejuízo porque deforma, deixa a alma feia. É uma coisa pequena? É um pecado mortal? Não é um pecado mortal, mas é uma coisa feia. Imagine uma parede riscada. É uma parede destruída? Não, ela está feia. Ela está riscada, pichada, pois ela está feia. É a mesma coisa a alma. Se ela
cai nessas estupidezes, ela fica como uma alma arriscada, feia. Está viva, está em graça de Deus, sim, mas não é bela, porque tem dessas deformidades. Assentada por uma vez esta restrição, é evidente que a alma que tende à perfeição deve prestar ouvido atento à voz do Espírito Santo que lhe fala. Não estamos dizendo que Deus não fala à alma. Nós estamos dizendo que tem vozes que não são de Deus por causa de nossa fuga dos deveres de Estado. Então, o padre que esteja cansado de ouvir confissões, ele vai se achar inspirado de Deus para ficar recolhido e não ouvir. Ou a alma que está cansada dos deveres de maternais, ou de esposo, ou de trabalho, vai entrar numa inspiração de Deus e vai ler um livro da imitação de Cristo durante o trabalho e vai perder horas de trabalho, porque ele está cansado, então ele vai se refugiar nas coisas de Deus e vai se blindar na sua fuga, dizendo que deve Deus ser amado sobre todas as coisas, e com isso nós temos verdade, mas só que ele vai estar faltando com o seu dever de Estado. Agora, a alma que cumpre o seu dever de Estado, Deus Nosso Senhor lhe fala. Isso é verdade, não é ilusão, não é carismatismo, é realidade católica. Deus fala à alma. E nós vemos que esta inspiração da alma, que é ordinário e não precisa ser um grande santo para ter uma inspiração de Deus, será de ir de bem a melhor, sem ser transplantado do seu dever de Estado. Então, sendo mãe, sendo religioso, sendo sacerdote, sendo o que for, estudante, filho, vai no seu lugar que está plantado, Deus lhe vai regar, iluminar, você vai crescer, produzir frutos, sem precisar sair daquele solo que foi plantado por Deus. Agora, quando é se transplantar ou colocar uma rama que vai sair por outro lugar, então aí tem um problema. Nós não nos deixamos guiar pela moção de Deus e queremos nos automover para a realidade fugir das mãos de Deus nosso Senhor. Sempre haverá esta tentação do homem querer se auto-inspirar, se autogovernar, se auto-reger para escapar da mão de Deus. Então, as moções de Deus serão intensas, fortes, e vão levar a alma à perfeição no que ela deve ser. Padre, religioso, religiosa, esposo, esposa, etc. Até aqui, então, a vontade de Deus significada. Então, sem a qual nós temos a vontade de Deus que deve ser submeter, isso é evidente, é claríssima. E ninguém está dispensado desta vontade de Deus. Agora tem a de beneplácito. Esta conformidade consiste em submeter o homem a todos os acontecimentos providenciais que Deus quer ou permite para o nosso maior bem e, sobretudo, para a nossa santificação. Apoia-se neste fundamento que nela sucede sem a vontade ou permissão de Deus e que Deus, sendo como é infinitamente sábio, infinitamente bom, não quer e nem permite nada senão para o bem das almas, ainda quando o não vejamos. É o que dizia Tobias no meio das tribulações: Senhor, vós sois justos, e todos os seus caminhos de verdade e de misericórdia e de justiça. Então, para compreender bem esta doutrina, é necessário colocar-se na perspectiva da fé e da eternidade, da glória de Deus e da salvação dos homens. Se não se fixam os olhos mais que na vida presente e na felicidade terrestre, não se podem penetrar os desígnios de Deus que nos quis submeter às provações na terra para recompensar no céu. Aqui, por exemplo, são coisas que nós não sabemos. A vontade de Deus significada é objetivamente vontade de Deus. São mandamentos, preceitos e está tudo escrito e claro. Agora, uma enfermidade, por exemplo, ou um desemprego, por exemplo, ou uma tristeza, por exemplo, ou uma desolação espiritual. Eu não sei se isso vai acontecer, pode acontecer, está acontecendo. Agora, a grande pergunta, é vontade de Deus e que isso aconteça? E como levar isso? Então, a pessoa está realmente aflita, tem uma pessoa que está sofrendo muito, a primeira coisa que a gente faz? A gente reza para ela ser curada. Tem alguém desempregado, ademais do desempregado buscar um emprego, a gente reza para ele ter um emprego. Mas aí, como são coisas negativas, coisas ruins, desagradáveis, nós pensamos que Deus não quer que isso aconteça, que Deus não permite que isso aconteça, e aí sobra para quem? Para o demônio. É o demônio que me tenta.
Pode ser também que seja um infeliz espírito, mas só que nós pensamos assim, ó, se estamos bem, tudo está bem, vontade de Deus. Se estamos bem, mas tudo está mal, é o diabo que está infernizando. E não é bem assim. Pode ser que sim, pode ser que não. Aí vai entrar o discernimento do Espírito para resolver isso, mas em todo caso, a vontade de Deus de beneplácito reina. Deus quer que a gente fique em cima de uma cama prostrado, não é a vontade de Deus, Ele não se alegra com o sofrimento dos seus filhos, mas eu mereço estar nesse estado? Mereço. E isso pode me fazer um bem tremendo, porque pode ser que eu, com muita saúde, perca a minha alma. E Deus não quer que a gente vá para o inferno e fale, meu filho, sinto muito, você é tão rebelde, que se eu lhe dar saúde e prosperidade, você vai para o inferno. Então vamos lá, você me quer? Tome a sua cruz. Vai ficar em cima da cama, vai ficar de hospital em hospital, vai às vezes ficar bom, respirar um pouco, porque eu sou bom pai, mas no final das contas você vai ter que sofrer, porque se você ficar bem, você me rejeita. Então aí a alma vai perceber o quê? Que Deus quer salvá-la sempre e que estas tribulações não é do demônio, hein? O demônio não faz esse favor para nós, mas vem de Deus com a sua permissão para que a alma não se condene. E isso é sofrido sempre com a resignação católica. Tem momentos de alegria, de triunfo, de prosperidade, etc. Tem, Deus permite, sim, há uns muito. Por quê? Porque tem almas que não vão se salvar. E estas almas, por que não vão se salvar? Porque não querem. E Deus se apiada delas e dá uma felicidade enquanto elas vivem neste mundo. E depois elas vão ter um tormento eterno, então a gente não pode ficar se medindo com as felicidades alheias, hein? Talvez aquele pobre que está lá com há mais de 100 anos de vida, é porque ele não vai ter uma eternidade com Deus. Ou teve a tremenda cruz de viver tanto tempo e ver a degradação da humanidade também, hein? Cada caso é um caso. Ou talvez aquele que está nadando em dinheiro, ele não vai ter a riqueza sobrenatural que é, e não vai ter porque ele não quer, e não vai ter a riqueza das riquezas que é Deus. Então, aqui a vontade de beneplácito é o quê? É a conformidade com essas coisas que nos advêm. Nós não sabemos se foi Deus que quer, mas só que Ele permitiu. Isso é suficiente. Por quê? Deus não quer o mal de ninguém. Jamais quis, jamais poderá querer, porque Ele não pode. Mas se Ele permitiu, aquele que é submisso a Deus beija a mão de Deus que nos flagela. Um dia nos acariciará. Então, na vida católica, vira um pânico. E nós queremos, às vezes, saber o que nós nunca saberemos nesta vida. Aí entra a superstição na vida católica. Aí o católico, por piedoso e rezador que seja, vai lá na cartomante. Ele vai lá ver o signo, porque pode ser, como Deus não falou, alguém tem que me falar isso, porque eu tenho que saber o que está acontecendo comigo. Ele vai lá na benzedeira, porque já que o terço não resolveu, então uma mandingazinha resolve. Sempre é assim. Aí ele está traindo Deus, hein? Ele está traindo Deus, está sendo infiel a Deus, porque as permissões divinas para a alma que quer a santidade, tudo é bem-vindo. Seja saúde, doença, alegria, tristeza, morte, nascimento, não importa. Se a alma quer ser fiel a Deus, tudo deve ser bem-vindo da mão de Deus. Ele que dá, Ele que tira e Ele é bendito em todas as coisas, como dizia o santo Jó. Esse dever de submissão ao beneplácito de Deus nos acontecimentos adversos é um dever de justiça e de obediência. Quando nós não nos conformamos com estas coisas adversas e desagradáveis, serão sempre, mas com submissão a Deus, tudo fica de bom grado. Nós estamos sendo injustos. Por que injustos? Porque nós achamos que nós não temos o direito de sofrer adversidades. E quando nós temos a consciência que nós somos pecadores, tudo muda. Um pecador merece castigo e injustiça. Então é justo. E eu diria que é necessário que nós passemos por isso. E quando nos levantamos contra Deus, nós estamos dizendo, olha, o Senhor está fazendo uma coisa ou permitindo alguma coisa que não é justa. Olha o atrevimento da alma de se rebelar contra Deus. Aí vai colocar o quê? Um monte de orações. Para quê? Para colocar as próprias orações contra Deus. Vai falar, mas o Senhor disse, pedir recebereis, e eu estou pedindo, o Senhor não me dá. E as nossas orações se levantam atrevidamente contra Deus, nosso Senhor. Olha a rebeldia do homem.
Ele pega os tesouros de Deus e joga para cima, para tentar o quê? Ofender a Deus com suas próprias mãos. Isso é absurdo. Por isso os santos, queixas houveram, hein? Mas a conformidade com Deus, nosso Senhor, e a resignação reinou na vida deles. E também é um dever de obediência. Deus não deve satisfações para ninguém. Não deve. Eu querer prescrutar o que ele não disse é um atrevimento de como um filho querer saber os segredos dos seus pais. Tem coisas que é segredo de pai e mãe. Mesmo que seja do governo da casa, um filho não deve saber o que vai ser feito, hein? Quanto ganha e para onde está indo o dinheiro do pai e da mãe. Isso não deve saber, é um filho. E assim também nós não devemos saber o que Deus está investindo os seus tesouros para tal qual alma e quanto Ele me deixou de mesada no fim do mês. E por que Ele me dá essas palmadas? Porque eu sou supostamente um filho tão bom e não mereço que Ele me permite que eu sofra. Não podemos, porque isso é uma falta de obediência cega, que nós só devemos e podemos a Deus. Nós não podemos obedecer cegamente a ninguém mais, por santo e justo que sejam, mas a Deus nós devemos. E essa obediência cega que nós não tributamos a Deus é uma desobediência indefinitiva. Para facilitar às almas provadas a submissão à vontade divina, enquanto não tem chegado ainda o amor da cruz, é bom sugerir, é o que eu lhes faço, dois remédios. O primeiro é não agravar com uma falsa tática a quem colecione faltas passadas, presentes e futuros e forme com eles uma espécie de montanha e lhes parece insuportável. Isso daqui é outro problema. Tem os problemas que Deus permite e depois tem os problemas que nós coletamos e fazemos um quarto de cruzes e aflições e nos flagelamos. Aí nós nos flagelamos, nós nos autobeliscamos e atormentamos a nós mesmos e nós jogamos a culpa em quem? É Deus que me castiga. Isso é absurdo. Tem muita coisa que nós sofremos grátis mesmo. E então, o que nós devemos fazer? Essa é a prática católica. Por isso, o católico, no auge da sua perfeição, não andava em consultórios, hein? Por quê? Porque a cruz de Cristo era princípio de sanidade absoluta, mental e física. O que você deve fazer? Quando nós nos confessamos, quando nós nos arrependemos, nós deixamos todas essas mazelas a quem? Nas mãos de Deus para Ele jogar bem longe da gente. Agora, aquelas que mesmo na sua graça e sem essas adversidades nós sofremos, nós devemos sofrer com resignação. Agora, tampouco ficar aguardando e amontoar aflições e se autoflagelar por elas, não? Em vez de avivar as chagas do passado, já cicatrizadas, é preciso ou não tornar a pensar mais nelas, ou não pensar senão para ver os frutos que delas se colheram. Aí aqui vem sempre a reflexão, olhar para trás o que já passamos, o que Deus nos deu de palmadas, o que nós aprendemos com as palmadas de Deus. Em vez de ficar falando, como doeu. Dói, claro que dói, a todos. Mas, por que doeu tanto? Por que Deus fez isso comigo? Esqueçamos essas interrogações. Agora vamos ter que perguntar a nós o que elas fizeram para nós. Olha, eu sofri tal coisa, bendito é Deus. Por quê? Porque este sofrimento me fez entender tal coisa. Bendito sejais. Agora, as nossas montanhas de sofrimentos sofridas por Deus, pelas permissões divinas ou pelas mazelas de outros, etc., nós devemos jogar tudo isso fora e não ficar remoendo, mastigando essas cruzes e mastigando. São de madeira, são indigestas e são amargas. E depois essas cruzes são venenosas. Não se mastiga essas cruzes. A de Cristo, sim, se beija que tem sangue, veio lá do coração de Jesus, está realmente bem aquecida, é um pão substancial para fortalecer aqueles que o comem. Mas as cruzes, estas outras, veneno. Assim se atenua a dor, porque o mal não nos aflige senão quando lhe damos atenção.
uma maledicência, uma calúnia, um insulto, não nos magoam senão quando revolvemos o espírito com amargura. E assim, então, sofrendo tudo que vier da permissão divina e sofrendo do modo que Deus permite, tudo isso vai servir para o nosso bem. Não é para ficar com uma obsessão com as aflições da vida e freado no caminho da salvação. Quanto ao futuro, é loucura preocupar-se dele. E por causa dessa loucura também, o diabo colocou 1000 superstições. São os tarôs, búzios, cartomantes, signo também que diz o que vai acontecer amanhã, porque nós queremos saber o que vai acontecer amanhã. Da mesma forma que nós queremos prescrutar os segredos de Deus, há no homem essa tendência. Então, ver sinais das coisas, buscá-los e pedi-los. Por quê? Porque nós queremos que Deus dê satisfação do que Ele vai fazer amanhã, hein? E como Ele é Deus, Ele não deve dizer, Ele não quer dizer, Ele não quis, e nós não temos outro que nos resignar com amanhã, que só Deus sabe se nós estaremos vivos. É prudente, sem dúvida, prevê-lo para nos prepararmos para Ele na medida em que for possível, mas pensar de antemão nos males que nos pode suceder, entristecendo-nos com isso, é realmente absurdo. Não podemos viver antecipadamente o amanhã com a cruz que nos espera. Não. Quando sobre nós desabarem, então, será tempo de eu suportar o auxílio da graça que nos será dado para a suavizar. Neste momento, não temamos e entregues as nossas próprias cargas que nos impõem a nós mesmos. Então, tem o peso da carga da cruz de Cristo que Ele nos põe cada dia e dá a graça de cada dia de levarmos virilmente, heroicamente. Mas tem o peso da cruz que nós vamos e colocamos como se o nosso não fosse suficiente e que esse sempre nos estraçalha, porque Deus não dá a graça para que nós carreguemos nossas desgraças que procedem de nós mesmos. As adversas do inimigo, dos inimigos, Deus dá graça. Mas quando nós queremos pôr mais peso sobre nós, nós vamos contar com as nossas próprias forças. E como elas são falhas, nós saímos esmagados. E o grande remédio, o sofrimento é um educador. O manancial de merecimentos é um educador, isto é uma fonte de luz e de força. Então, nós devemos sempre, nunca nos esquecer que a cruz de Cristo é a nossa grande escola de vontade de Deus. Por isso, na paixão, no Jardim das Oliveiras, Nosso Senhor disse: Pai, afasta de mim este cálice. Isso daí reza a humanidade de todos nós, no momento da cruz. Contanto que se faça a vossa vontade. Como a vontade do Eterno era o quê? Que ele bebesse a última gota do cálice, ele bebeu. Esta escola da fé católica, escola de cruz, todos nós temos repugnâncias a certas coisas, ao sofrimento, mas sempre, Pai, afasta, mas faça-se a vossa vontade. E se for beber a metade do cálice, bebamos com alegria. E este cálice será sempre o cálice da nossa salvação. Agora, se nós não queremos beber o cálice de Nosso Senhor, nós não vamos ter parte na mesa e reinar com Ele. Por isso é indispensável fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus para nós rebeldes sempre será um cálice de amargura, porque o problema está no nosso paladar. Mas sempre será um cálice de bondade, sanidade e doçura, porque Deus não amarga a vida dos seus filhos. Então limpemos nosso paladar, purguemos nossa vida com a submissão absoluta a Deus. O que Ele quis que soubéssemos, nós já sabemos, e o que Ele quer que seja feito como preceito já está muito claro, e o que são conselhos também, então isso deve ser o suficiente para ir para o céu. O que Ele ocultou, oculto está, e o que nós não podemos saber, nós não saberemos, e assim andar na obediência. Esta é a obediência que Deus espera dos seus filhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.